Bom dia, aí hoje foi mais rápido, hein? Não é negócio de encher concreto na mão não, na bomba aqui é rapidinho. Não sei nem fazer churrasco, meia horinha o concreto tá cheio aí. Pessoal aí do grupo Encontro dos Cedrenses, família abençoada, família Diniz, família Fernandes. Começou o dia hoje com concreto. Amanhã vamos estar noutra área. Aí a bomba que manda lá pra cima, aqui pra cima. Lá do Sérgio Fagundes, condomínio Perópolis. O patrão aí. Oi, seu Sérgio, tudo bem? Se eu sair no vídeo aqui, viu? É o patrão Sérgio Fagundes.